Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou cumprir aqui os prometidos, né, cara, do canal. Qual que é o prometido? É fazer uma análise, né? Se possível, uma correção antecipada das provas que acontecem aqui no nosso Mato Grosso do Sul, tá? Provas de concurso público. Então, nós tivemos aqui no dia. Essa prova foi agora no finalzinho de. Comecinho de novembro agora, se não me engano, dia 6 de novembro. Isso mesmo. No final de semana, dia 6 de novembro, nós tivemos a prova do Instituto Federal. Uma prova de assistente à administração do Instituto Federal aqui no Mato Grosso do Sul. O Instituto Federal, ele abrange, né, várias cidades do interior, então várias vagas para determinadas cidades do interior, tá? Mas a prova foi realizada aqui em Campo Grande, ela foi realizada pelo Instituto IDECAM, tá? Então, hoje vou fazer o procedimento da análise. Por que da análise? Porque o gabarito já saiu, tá? Então, é somente uma análise da prova de assistente administrativo, só para você dar uma olhadinha. Você que pretende, né, fazer uma prova do Instituto, eu falei IDECAM, né, do Instituto AOCP, tá? Então, a prova foi realizada pelo Instituto AOCP, a prova de assistente em administração do Instituto Federal aqui do Mato Grosso do Sul. Bom, para tanto, antes de nós começarmos, dois avisos. Um deles é o de sempre, né? Caso a correção ela tenha sido a contento, você gostou, você conseguiu assinalar aquilo que você acertou, aquilo que você errou, tá aqui o meu QR Code, vai aparecer bem aqui do meu lado, assim que eu começar a correção da prova, tá? Você pode fazer uma doação para o canal. É você que financia o Gramática Descomplicada. Então, se você ainda quer, né, que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, vai aparecer aqui do meu lado o meu QR Code. Se você estiver assistindo esse vídeo do seu celular, não tem problema. Aqui embaixo vou deixar na descrição o meu e-mail, é o prof.gessecortez@gmail.com. Caso você queira fazer uma doação via Pix, é a minha chave Pix, tá? Então, minha chave Pix é o meu e-mail, prof.gessecortez@gmail.com, tá? Eu vou deixar aqui na descrição. O e-mail também serve caso você queira a prova na íntegra, tá? Então, caso você queira a prova na íntegra, eu também vou deixar aqui na descrição. Você pode escrever para mim, pedir para o meu e-mail e eu mando a prova para você, tá bom? A outra é a respeito do meu curso, cara. Então, isso mesmo, você pode agora estudar com o professor Gessé Cortez. Você que está se preparando aí para os concursos FAPEC, por exemplo, que estão por vir, você pode estudar comigo no meu curso, tá? Como é que você faz? Aqui embaixo vou deixar um link na descrição, que é o link para o grupo do WhatsApp, que é o grupo de divulgação do meu curso. Lá eu informo para você os valores, eu informo para você o dia da semana, já te antecipo, tá? O curso acontece aos sábados à tarde, é um curso online, tá? E as aulas são gravadas, isso é, você pode fazer o curso de qualquer lugar do Brasil. Eu tenho alunos, né, do interior de São Paulo, interior de Santa Catarina, interior do Paraná e, claro, interior aqui do estado. Então, você que está em Ponta Porã, aproxima-se uma prova, né, FAPEC agora em Ponta Porã. Então, você pode estudar comigo. Venha fazer o curso Gramática Descomplicada com o professor Gessé Cortez, tá bom? Que é isso que vos fala, tá? Então, para tanto, está aqui logo abaixo no link a descrição, ou melhor, aqui na descrição está o link para o meu grupo do WhatsApp, o grupo de divulgação. E lá eu falo sobre os valores, etc, etc. As aulas são todas gravadas e disponibilizadas em plataforma específica para você não perder nada do curso, tá bom? Maiores informações, link na descrição. Vamos para lá? Vamos para a prova? Então vamos lá, cara. Tá aqui a interface da prova. Foi uma prova assistente à administração, né? Essa daqui é a prova 2, caso você queira conferir o gabarito depois. A OCP, ela tem aqui a logo da OCP, tá? Ela tem como é que eu posso dizer? Um sistema, né? Qual que é o sistema dela? Ela disponibiliza a prova já marcado o gabarito. Então, o elaborador, ou melhor, o candidato disponibilizou a prova para mim sem as marcações, sem o gabarito, tá? Mas a prova fica disponível com o gabarito. Então, ele fica achuradinho aqui, a prova, a questão que é a alternativa correta. Eles colocam aqui uma correção aqui, tá? Tá bom, então. Aqui ele colocou um texto, tá? Aí você viu a interface da prova, né? Eu gosto sempre de fazer direto com a interface da prova,
Que daí o candidato, né, fala, o cara modificou, digitou errado. Não, aqui, ó, é a prova, tá? Você tá vendo a prova aqui, tá bom? E aí vem um pequeno texto, você vai ver que a gente não vai fazer a leitura do texto, tá? Por que que não vai fazer? Porque logo de imediato, olha o que que ele vai fazer. Para assinalar a alternativa correta, analise a palavra em destaque no excerto retirado do texto, tá? Então vamos lá. O radiodiagnóstico de pacientes que apresentam sintomas de infarto e AVC é um fator crucial para salvar vidas. Fator crucial, a palavra é crucial, tá? Beleza. O vocábulo primordial apresenta sentido oposto. Não, algo que é crucial, algo é primordial. Ele não é oposto, ele é sinônimo. Então tá errado, tá? Letra B, o advérbio crucial. Não, não é crucial. É um adjetivo, tá? Então já tá errado, tá? Expressa um sentido de importância. Não, não é advérbio, é adjetivo. E sabe como é que você sabe? É que se eu colocar no plural, ele vai para o plural. São sintomas de infartos e AVC, são fatores cruciais. Isso não é uma característica de advérbio. O advérbio é uma palavra invariável, aí ele não teria plural, tá? Tá bom, então. O substantivo não é substantivo, é um adjetivo, tá? Aqui ele cumpre o fato, né? O AVC é um fator, né? Apresentam sintomas de infarto e AVC. Tá, o radiodiagnóstico é um fator. Então, o radiodiagnóstico, o rápido diagnóstico, desculpa, ali rádio. O rápido diagnóstico é o núcleo do sujeito, tá? E o é verbo de ligação. Fator é o predicativo. Aí o predicativo ele é formado por um adjunta de nominal e outra adjunta de nominal, que é o crucial. Então, na verdade, o núcleo do sujeito, ou melhor, o núcleo do predicativo aqui é fator. Crucial é o adjunta de nominal dele. Só que ele não é substantivo, ele é adjetivo, tá? Aí ele vai continuar, ó. O adjetivo cabal funciona como um antônimo de crucial. Aquilo que é cabal é algo que é crucial, algo que é primordial. Então, não é antônimo, tá? Ele está brincando, o sentido oposto, a letra A ele fala sobre o sentido oposto. Aqui ele fala que é antônimo. Para saber, você sabe que é a mesma coisa, antônimo e oposto, né? Então, não é contrário, é sinônimo. E aí ele vai brincar com o sinônimo. Aí você tem que saber o sinônimo de peremptório. Aí não tem muito o que explicar. Você vai no dicionário e vê o sentido de peremptório. Peremptório é algo crucial, é algo importante, é algo cabal, tá? A resposta correta é a letra E. Certo? Muito bem. Olha a letra B. Assinale a alternativa que apresenta uma análise correta das palavras retiradas do texto, tá? Tá, a palavra sangue não apresenta um dígrafo, apresenta sim. No GU, isso aqui é dígrafo, tá? Porque ele não é sangue, ele é sangue. Então o GU está fazendo o papel de um único fonema, que é o fonema da velar G, né? No Gá, Gé, Gui, Gogu. Você lembra, a gente não tem Gá, Gé, Gui, Gogu. A gente só tem Gá, a gente só tem Gó, a gente só tem Gu. Para ter Gê e para ter Gui, a gente precisa da junção do U. Então, o que prova, né, que dígrafo não tem nada a ver com o encontro consonantal. Então, você tem o encontro de uma consoante e uma vogal para formar um dígrafo. O que é o dígrafo? São duas letras para um único som, tá? Então, não apresenta dígrafo? Apresenta sim. Na verdade, ele tem dois dígrafos. É o G e o U, que é chamado de dígrafo consonantal, e o A e o N, que é chamado de dígrafo vocálico. Em alguns autores, né, alguns autores chamam de dígrafo nasal, porque justamente é o fato de nasalizar a vogal, tá? Então tá errada a letra A. As palavras próximo e precisar apresentam em destaque o mesmo fonema, correto? Porque o fonema X, ele pode apresentar vários tipos de sonoridade. O X talvez seja a letra que tenha mais sonoridade. Então o X tem som de X em xaxaxi, xoxu. O X tem som de S em próximo, tá? Em máximo, tá? O X tem som de Z em exame, né? O X tem som de KS em anexo. Então o X ele pode flutuar por vários fonemas, tá? Uma outra única letra poder desempenhar vários fonemas da língua portuguesa. Um deles é o som de S. E a gente tem o C que não está no som da sua velar. K, Có, Cu. Não, ele está fazendo o som de C e C, o famoso C de cebola, tá? Famosíssimo, C de cebola. Então, a resposta correta é a letra B.
porque realmente ele representa o mesmo fonema. Vamos ver os outros? A palavra paciente apresenta um ditongo errado. Isso se chama hiato, tá? Então ele não é paciente, ele é paciente. É o encontro de duas vogais em sílabas separadas. O nome disso não é ditongo, o nome disso é hiato. As palavras desenvolver e exame apresentam em destaque fonemas distintos. É o contrário do que acontece na letra B. Os fonemas são idênticos. Quando o S, não é que o S está no meio da palavra, tá, colega? Isso é errado dizer, tá? A verdade é que o S se encontra entre duas vogais. Aí ele não tem som de S, ele tem som de Z. E aqui o X com som de Z, como exame, exato e assim por diante, tá? X com som de Z. A palavra muito apresenta o hiato, errado. A palavra muito apresenta ditongo. É um ditongo decrescente, porque o U você vai pronunciar mais forte e o I mais fraco. Você não fala muito, você fala muito, chamado ditongo decrescente, tá? Tá tudo errado. Correta a letra B, tá bom? Conforme gabarito preliminar, tá? Vamos lá. Considerando os excertos adaptados do texto, assinale a alternativa que apresenta somente usos corretos de vírgula. Então, uso de vírgula, colega. Vamos lá, vamos ver o que você lembra? Em 2023, advérbio de tempo. Essa vírgula aqui, alguns dizem que ela é facultativa, tá? Por quê? Porque ela é um advérbio considerado pequeno, tá? Caso tudo corra bem, aí você tem uma oração subordinada adverbial condicional. Aí a vírgula aqui se torna obrigatória, tá? Por quê? Porque o advérbio está deslocado, a oração adverbial. Então você tem que começar a interrupção e terminar a interrupção na hora que termina a oração, tá? O produto poderá chegar ao mercado, declara Galhardo. Então eu tô fazendo às vezes aqui, né, de um travessão. Então, na verdade, eu estou mesclando o discurso, então estou explicando que essa é a fala do Galhardo, declara Galhardo. Então, a letra A, supostamente, tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. Na letra A. Letra B, os médicos com os recursos hoje disponíveis podem levar, tá errado. Por que tá errado? Porque ele colocou a vírgula no final da interrupção, tá? Então, ele deveria colocar no início da interrupção, que seria aqui. Os médicos, vírgula, com os recursos hoje disponíveis, vírgula, podem levar. Porque se ele deixar com uma vírgula só, ele está separando o núcleo, que é médicos, do seu respectivo verbo. Aí fica errado. Aí, para ter o resultado do exame correto, porque deslocou a oração subordinada adverbial final. Então, tá certo, tá? Até 4 horas. Então, o errado seria que deveria ter mais uma vírgula aqui, tá? Tá bom, então. Em decorrência dessas enfermidades, por volta de 400 mil pessoas morrem no Brasil por ano. Aqui, no caso, em decorrência dessas enfermidades, por volta de 400 mil pessoas morrem. Então, na verdade, o advérbio é só isso aqui, ó. Em decorrência dessas enfermidades, por volta de 4 mil pessoas morrem. Quem que morre? As pessoas. Então ele está separando. Ele usou vírgula demais e ele está separando o sujeito do verbo. Essa vírgula aqui ficou errado. As outras a gente admite. Essa daqui não. Inadmissível, tá? Em decorrência dessas enfermidades, por volta de 4 mil, ele repetiu o mesmo erro, cara. Então, tá errado, tá? Ele separou o sujeito do seu respectivo verbo. Nenhum problema com as outras vírgulas. O problema é separar o sujeito do verbo, tá? Ah, não, eu que li a mesma. Tá, eu li a mesma, desculpa. Letra D. A análise do sangue do paciente, a análise do sangue do paciente, tá? O que você tem aqui? Você tem a análise do sangue, tá? Do paciente. Do paciente é adjunto adnominal de sangue, sentido de posse. Eu não posso separar o adjunto adnominal do seu respectivo... como é que eu vou dizer? Do seu respectivo substantivo ao qual ele determina. Porque essa é a função do adjunto adnominal, determinar. O adjunto adnominal, o que ele é? Ele é um termo adjetivo. Ele é um termo que pode ser um artigo, é aquilo que a gente chama não de adjetivo, mas a gente chama de determinante. Ele é um termo determinante. Pode ser um artigo, pode ser um numeral, pode ser um pronome indefinido, tá?
mas aquele pronome que a gente chama de pronome adjetivo, quer dizer, ele está subordinado ao substantivo em questão. Então, o que está acontecendo aqui? Do sangue é uma locução adjetiva, ele está qualificando o que é, desculpa, do paciente, uma locução adjetiva. Ele está classificando o que é do sangue, então não pode separar. Não se separa o adjunta de nominal do seu respectivo nome, tá? Então tá errado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, doenças cardiovasculares anualmente provocam. Aí ficou errado, ó. Porque o anualmente é um advérbio pequeno. Você pode separar ele por vírgula? Pode! Mas só que você tem que colocar a vírgula no começo da interrupção, meu amigo. Porque senão provocam ter o seu sujeito em doenças. Aí você vai estar separando o sujeito do verbo. Aí não pode. Então deveria ter uma vírgula aqui, ó, tá? Aqui deveria ter uma vírgula para que a frase ficasse correta. Tá tudo errado. Correta a letra A. 4. Considero é certo retirado. Ganhamos minutos preciosos que podem fazer diferença nos cuidados com o paciente. Assinale a alternativa correta com relação ao uso do sentido dos verbos, tá? A locução verbal podem fazer expressa o sentido de condição? Não, tá? Então, podem é presente do indicativo. Se é presente do indicativo, então o verbo, ele não expressa uma condição, porque senão ele teria que ser subjuntivo, tá? E fazer está no infinitivo, não está no futuro do subjuntivo. Tá errado, tá? Tá bom, então. Letra B. A forma verbal ganhamos indica uma ação que ocorre no pretérito de modo subjuntivo. Ó, vê? Existe o pretérito modo subjuntivo? Existe, ele é chamado pretérito imperfeito, tá? Ganhamos, eu ganhei, tu ganhaste, ele ganhou. Nós ganhamos. Pode ser presente do indicativo também, tá? Então, mas nesse caso ele pode ser pretérito, pode ser presente. Agora, não existe esse pretérito no modo subjuntivo, existe, mas não é o caso. Ele não está. O pretérito do modo subjuntivo é ganhasse, tá? O que ele falou aqui está errado. O verbo poder, conjugado no modo imperativo, expressa a ideia de possibilidades. Aqui ele fez uma confusão. Imperativo é ordem, não é possibilidade. Possibilidade é subjuntivo, tá? Tá errado. A perífrase verbal podem fazer é constituído por dois verbos irregulares. Você sabe ver isso, colega? Você sabe olhar para um verbo e falar se ele é regular ou se ele é irregular? Vou te falar. O verbo é o verbo poder. Podem é o verbo poder. Aí o que você faz? Você flexiona ele imediatamente no presente do indicativo. Quase todos os verbos. Quase todos, porque senão seria língua portuguesa. Não, mas não. Tem algumas exceções. Mas a maioria dos verbos irregulares, ele mostra sua irregularidade no presente do indicativo. Então, no caso, podem é o verbo poder. Como é que é o verbo poder no presente do indicativo? Eu posso. Pronto, mudou radical. Verbo irregular. Fazer. Fazer está no infinitivo. Como é que é a primeira pessoa do singular do presente do indicativo? Eu faço. Pronto, mudou radical. Verbo irregular. Entendeu? É assim que faz. Então, a resposta correta é a letra B. Muito bem. No é certo, os verbos ganhar e fazer apresentam transitividade distinta, tá? Agora ele mudou para transitividade. Vamos ver? Ganhamos minutos preciosos que podem fazer isso, pode fazer diferença, tá? Verbo transitivo direto. Toda locução, porque você analisa o verbo principal, tá? Ela é de verbo transitivo direto. Ganhamos minutos preciosos, tá? Que podem fazer diferença. Não. Aqui, ó. Quem ganha, ganha alguma coisa. O que nós ganhamos? Minutos. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, verbo ganhar. Verbo transitivo direto, verbo fazer. Ele falou que são transitividades distintas. Mentira. É a mesma transitividade. Tá errado. Tá? Correta a letra D. 5. Considerando o conteúdo da formação das palavras, assinale a alternativa que apresenta uma análise correta dos termos retirados do texto, tá? Olha o que ele vai falar. A palavra composta médico-assistente é formada pelo processo de aglutinação. Aí você tem que lembrar que a aglutinação, ela tem de duas maneiras, tá? Ela pode ser, o processo de composição tem de duas maneiras. Ele pode ser por aglutinação ou por justaposição. Quando que é aglutinação, Jessé? Quando perde letra. Quando ele não perde letra, que é o caso aqui, médico-assistente, que é justamente uma composição, tá correto afirmar isso? Mas ela não é por aglutinação, porque na aglutinação a gente perde letra. Ele não perdeu letra, tá? Então, ele não perdeu letra, então não é aglutinação que chama, é justaposição. Tá errado. Sanguíneo é classificado com a palavra primitiva. O que é uma palavra primitiva, meus amigos? É chamado semantema.
O semantema, a palavra primitiva, chamada também de palavra raiz, é aquela que não sofre variação. Ela vem normalmente direto do latim, do grego ou das outras línguas, tantas outras, que cooperaram para formar a língua portuguesa, tá? No caso, a palavra primitiva é sangue. Sanguíneo é uma derivação sufixal, tá? Tá errado o que ele afirmou aqui, não é a palavra primitiva. O sufixo identificado na palavra cardiologista, nesse caso, tem sentido de ofício, tá? Tem sentido de ofício, correto? Porque o camarada faz massagem, então ele é massagista, tá? Então ele cuida do coração, cardiologista, né? E assim por diante. O ista, né? O famoso ista, né? Ele sobe nos Alpes, ele é alpinista, né? Sentido de ofício, tá? Correto, correto. Letra C está correta, tá? A palavra preciosos é formada pelo processo de derivação prefixal. Não. O pre aqui não é prefixo, assim como em infância, o in não é prefixo, faz parte da palavra, tá? Tá bom, então. Músculo caracteriza por ser uma palavra derivada. Mentira, músculo é uma palavra primitiva, tá? Então, é o que seria aqui o que ele afirmou, sanguíneo. Não, sangue é uma palavra primitiva. Tá errado. Número 6 está assim, ó. Analise os seguintes retirados do texto. Seguintes excertos retirados do texto. Tá. Solução tecnológica detecta em 10 minutos presença de sangue de um biomarcador de lesões no músculo cardíaco. Tá. A expressão de um biomarcador completa o sentido. Completo. Se ele completa, ele está falando que ele é complemento nominal, tá? De sangue. Ele é complemento nominal de sangue? Vamos ver. Presença de sangue no sangue de... Não. No sangue é adjunto adverbial de lugar. De biomarcador está completando presença. Presença é um substantivo abstrato. Então, se alguém está na presença de alguma coisa. Ele é complemento nominal, sim. Só que ele é complemento nominal de presença, não de sangue. Tá errado. B. O substantivo lesões estabelece concordância de número com a expressão 10 minutos. Não. Aqui, note que lesões não concorda com ninguém, porque lesões é um substantivo nele mesmo, tá? No sangue de um biomarcador de lesões no músculo cardíaco. Não é porque eu tenho aqui 10 minutos, não é por causa disso. 10 minutos, em 10 minutos, é advérbio de tempo, não vai provocar concordância de lesões. Tá errado. O adjetivo tecnológica, tá? Porque é uma solução tecnológica, correto? Estabelece apenas concordância de número com solução. Não. Também é gênero, porque é uma solução. Porque se fosse um momento, seria um momento tecnológico. Então não é só número, é gênero também. Tá? Tá errado. A expressão 10 minutos modifica toda a sentença. Então, primeira vez que eu vi isso daqui, o que acontece? Eu fiquei raciocinando a respeito disso. É um advérbio, cara. Um advérbio, ele modifica ou o verbo ou o substantivo, o verbo ou o adjetivo ou o próprio advérbio. Uma solução detectada, detecta em 10 minutos. Quer dizer que em 10 minutos não modifica o substantivo presença, modifica o detecta, ele modifica o verbo. Ele está dizendo que ele modifica toda a sentença em questão. É mentira, tá? A despeito que o gabarito preliminar está dando a letra D. Todas estão erradas, tá? Mas a letra D também não está certa, tá bom? Porque o advérbio, ele é uma palavra que modifica. Ele não determina, ele modifica. Ele modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Então, nesse caso, em 10 minutos, está modificando o advérbio detecta. Ele detecta em 10 minutos. O advérbio, o verbo detecta. Verbo detectar, tá? Aqui, ó. Detectar. Mas, veja bem, o verbo detectar não é certo, é transitivo indireto. Não, quem detecta alguma coisa, ele detecta a presença. É objeto direto, então, porque ele é verbo transitivo direto. Vê, tá tudo errado. A menos errada, se é que a gente pode dizer assim, é a letra D, mas ela também tem incorreção. Porque em 10 minutos modifica o verbo. Um advérbio modificou o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, tá? Olha aqui, uma análise de orações subordinadas. Nesse método, utiliza biosensores que medem. O que medem? Biosensores. Então, nós temos pronome relativo. Se nós temos pronome relativo, nós temos uma oração subordinada adjetiva. Ela pode ser restritiva ou explicativa. Como é que eu sei a diferença?
Com vírgula, ela é explicativa. Sem vírgula, que é o caso aqui, ela é restritiva. Vamos analisar? Trata-se de uma oração subordinada substantiva. É errado. Que completa o sentido do verbo utilizar. É errado. Nosso método utiliza biosensores. Biosensores, que é o objeto direto, tá? Trata-se de uma oração subordinada adjetiva, pois evidencia uma particularidade dos biosensores mencionados na oração principal. Particularidade porque ela restringe. Correto. Ela é restritiva. Oração adjetiva. Correto, correto, correto. C. Trata-se de uma oração subordinada objetiva direta. É errado. Já tem um objeto direto aqui. É biosensores, tá? Trata-se de uma oração coordenada. É errado. Tem oração coordenada iniciada com que? Tem. Mas provavelmente ela vai ser explicativa e aí ela vai exigir a presença da vírgula, tá? Tá bom então. Letra E. Trata-se de uma oração subordinada completiva nominal. Não tem preposição, então tá tudo errado, tá? Errado, errado, errado. 8. Assinale a alternativa que apresenta uma análise correta dos trechos retirados do texto. Ó, a expressão em destaque. Não é certo, ou seja é para dar a alternativa, cara. Ele está falando que é o seguinte, que introduz uma paráfrase das informações anteriores. Não tem nada a ver, tá? Então, larga a mão isso aqui. Letra B. A expressão em destaque. Além do método, a empresa também criou o dispositivo portátil, tá? Expressa uma soma. Não, não é. De argumentos excludentes, não. A mais complicada é essa daqui, ó. O advérbio em destaque no trecho, só que ele não é advérbio, tá? Esse é o problema, tá bom? Ele é preposição. Porque ele vai ser uma preposição que expressa tempo. Mas é uma preposição, ele não é advérbio. Ele forma uma locução adverbial até o fim do ano. Mas ele fala o advérbio em destaque. E ele só está destacando o até. Até não é advérbio, irmão. Até é preposição. Então a noção é de tempo. Então o candidato olha e fala assim, bom, essa é correta, né? Até o fim do ano é tempo. De uma certa forma, tá certo. Mas ele não sublinhou a sentença inteira. Ele sublinhou até o até. Então, o que é o até? Até não é advérbio. Até é preposição. Então tá errado, tá? A preposição em destaque, cardiologista, e, não é. O e não é preposição. O e é conjunção. Tá errado, tá? Então sobrou para nós aqui a letra E. O pronome em destaque não é certo. Essa foi a motivação. Sem ler o texto eu falo, tá certo, cara. Sabe por quê? Porque ele apresenta uma retomada anafórica. O que é uma retomada anafórica? O essa a gente usa quando a gente quer fazer menção a algo que a gente já disse no texto. Ele já foi dito, então a gente usa o essa. Quando a gente quer falar algo que a gente já falou, a gente usa o esta. Então, nesse caso, essa foi a motivação. Por quê? Porque está falando algo que ele já disse. Então, o correto é a letra E. Número 9, trata-se de uma interpretação... não. Colocação pronominal. Vamos fazer. Diz assim. Considere os excertos adaptados no texto e assinale a alternativa que apresenta a colocação pronominal correta. A Anvisa convém indicar-nos. Correto. Porque está no infinitivo, tá? Então, quando está no infinitivo, você tem uma... Não é que é facultativo, mas a Anvisa, que no caso aqui é o meu sujeito, eu posso colocar perto dela, porque é o substantivo. A Anvisa nos convém indicar. A Anvisa convém nos indicar. E a Anvisa convém indicar-nos os benefícios, tá? Então, supostamente, a letra A está correta, tá? Agora, na letra B a gente tem um problema. Porque o aquilo é pronome demonstrativo. Alguns gramáticos, e aí eu vou evocar o manual de redação oficial da Presidência da República, ele diz que o aquilo é facultativo. Então estaria certo dizer aquilo nos mostra, como estaria correto dizer aquilo mostra-nos, tá? Mas fica aí como é que eu posso dizer? Uma controvérsia entre os autores, tá? A maioria diz que o aquilo exige próclise pronominal. Então estaria errado, tá? Segundo os cardiologistas, nunca é um advérbio. Como ele é advérbio, ele exige próclise pronominal. Nunca se abstiveram, tá? Seria o correto. No Brasil, onde encontra? É pronome relativo. Se é pronome relativo, o pronome oblíquo tem que estar perto dele. Onde se encontram, tá? E o todos é pronome indefinido. Pronome indefinido exige próclise pronominal. Todos se beneficiaram, tá? Muito bem.
Bom, em relação à estrutura de sentido do texto, você nota que é um artigo, tá? E como um artigo, o que vai acontecer? O artigo ele tem duas possibilidades. Ou ele vai ser um artigo dissertativo argumentativo ou um artigo dissertativo expositivo. Nota, em solução tecnológica, detecta em 10 minutos presença de sangue no biomarcador de lesões do músculo cardíaco. Então ele está informando sobre esse dispositivo. Nota que é uma revista, ele informa, ele não tem os marcadores de dissertação argumentativa, que daí no caso seria aqui o portanto, desta forma. Então ele só quer informar, tá? Se ele só quer informar, então a gente pode dizer que ele faz parte da função referencial da linguagem, tá? É utilizada para apresentar uma inovação científica ligada à área da saúde. Ponto. Essa é a função do texto, certo? Essa foi a prova do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul, conhecido também como IFMS, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, tá aqui o meu QR Code para você poder fazer a doação para o canal, certo? Então, muito bem, meus amigos. Então, mais uma vez para terminar, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.